Manhã Bandeirantes abre espaço agora para falar também sobre o agronegócio aqui do estado de São Paulo. A revisão de benefícios fiscais por parte do governo do estado de São Paulo tem provocado uma mobilização da cadeia do agro paulista com o objetivo de alertar as autoridades sobre alguns possíveis prejuízos ao agronegócio. Por exemplo, o governo do estado está revendo cerca de 270 benefícios em setores da economia que podem impactar diretamente com o custo final da produção. Vamos conversar sobre esse assunto, entender que mudanças são essas e como isso pode afetar o nosso produto do dia a dia, o nosso supermercado, a nossa feira. Conversando com a Viviane Morales, diretora administrativa da Lastro Agronegócios. Viviane, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, um dos itens que estão em pauta nessa revisão de benefícios fiscais é o fim da isenção do ICMS na energia elétrica. Como é que o produtor rural de São Paulo hoje lida com esse custo da energia elétrica e o que essa mudança pode trazer? Então, Heitor, essa é uma mudança bem significativa, porque aqui no estado de São Paulo, todo produtor rural tem isenção de 12% do ICMS na sua conta de energia. Isso significa que a conta de energia do produtor rural não vem com o destaque deste imposto. E se a gente pensar nesse utilização de energia elétrica na atividade rural, a gente tem impactos muito significativos, principalmente nos produtores de granja, produtores de suínos, produtores de frangos. Por quê? Porque todo o sistema de granja atualmente, ele é mantido uma temperatura necessária para que o produtor e para que a sua produção seja feita da melhor forma e com o impacto menor possível para o meio ambiente, e é baseado na energia elétrica, que é essa manutenção dessa temperatura, a manutenção da temperatura do leite, que é retirado, por exemplo, é tudo com energia. Para você ter uma ideia, antigamente isso era mantido com motores de óleo diesel, que traziam um impacto para o meio ambiente e um custo de produção muito mais elevado. Quando a gente faz essa troca para energia elétrica, a gente tem uma economia significativa e um dano ao meio ambiente muito menor, sem dúvida nenhuma. Porém, quando a gente pensa que a conta de energia vai ficar 12% mais cara para esse produtor que utiliza essa energia na sua produção, isso impacta diretamente de forma muito significativa. E além dessa cadeia que eu citei, a gente tem que falar também que aqui no estado de São Paulo, grande parte da agricultura é irrigada. E a irrigação é feita através de motores de irrigação também mantidos com energia elétrica. Então, a gente pensa aí numa lavoura de feijão, que é altamente irrigada no estado de São Paulo, ela teria um acréscimo de 12% no custo da sua produção diretamente, falando só da energia elétrica. Quando se fala em aumento de custo, a primeira coisa que o consumidor pensa é no repasse para o produto final. Esse é um caminho lógico, esse produto ficar mais caro no fim das contas para a gente? Para você ter uma ideia, foi feita uma estimativa por alguns órgãos que defendem a manutenção desses incentivos, de que no caso do feijão, por exemplo, o repasse seria de 6,3%, porque a gente teria um aumento no custo de produção de 16%, porque a gente não está falando só da energia elétrica, a gente está falando de outros insumos que também podem ter seus incentivos não renovados. Esse é o termo correto. Então, a gente tem aí essa estimativa de aumento no custo de produção no estado de São Paulo de 16%, que significa mais ou menos 1,5 bilhão de reais. E qual o argumento que o governo do estado tem usado para os produtores rurais na hora de falar a respeito da revisão dos benefícios? É importante, Heitor, a gente também falar que essa revisão que está sendo feita é uma revisão natural, tá? O que acontece benefícios são dados e eles têm um prazo. E, naturalmente, quando vai chegando perto do prazo deles acabarem, é feita essa revisão, se eles vão ser mantidos ou não.
Isso acontece não só no estado de São Paulo, isso acontece em todos os estados da federação. Porém, nos outros estados, o que a gente viu por conta da reforma tributária, que já vai mudar muita coisa na parte de tributação, o que os outros estados fizeram? Eles mantiveram todos esses benefícios, eles nem entraram numa revisão. Eles simplesmente disseram, olha, nós vamos manter, porque já vai ter muita mudança pela frente, então vamos manter, e a gente revisa todos eles já juntamente com a reforma tributária. E é isso que está um pouquinho diferente aqui. A gente está bem próximo do prazo e a gente não teve ainda uma sinalização do governo do estado de que esses benefícios serão mantidos, entendeu? Nós estamos conversando com a Viviane Morales, diretora administrativa da Lastro Agronegócios, falando sobre essa revisão de benefícios para o agronegócio do estado de São Paulo. Hoje não tem como desassociar a tecnologia, as formas de produção do agronegócio, sem falar nas metas de combate às mudanças climáticas e à preservação do meio ambiente. De alguma forma, essas mudanças podem também impactar essa relação do agronegócio com os cuidados com o meio ambiente, Viviane? A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente na questão da energia elétrica, né, Heitor? Porque quando a gente pensa em voltar ao que tínhamos há anos anteriores, com motores movidos a óleo diesel, algo que é muito, traz um dano muito grande para o meio ambiente, essa questão nos preocupa muito. Porque para o produtor, pensar que a sua conta de energia vai ficar 12% mais cara, ele sensivelmente ele vai fazer conta. E fazendo conta, muitas vezes ele vai chegar à conclusão de que utilizar o óleo diesel na sua produção fique mais barato. E ficando mais barato, a gente pode sim ter um retrocesso aí na parte de sustentabilidade, algo que foi muito positivo quando a gente pensa que toda essa parte de queima de combustível foi modificada para a utilização da energia elétrica. Então, sem dúvida nenhuma, hoje essa é uma preocupação muito sensível quando a gente pensa em aumentar o custo da energia elétrica na produção rural em 12%. Para a gente finalizar, Viviane, você disse que em outros estados os governos já seguraram um pouco essa retirada dos benefícios. Em São Paulo o prazo está terminando, ainda não se fala sobre manter os benefícios. O que você acredita que possa acontecer nesse tempo curto? Há alguma sinalização de movimento por parte dos produtores para ter uma reunião com os responsáveis pela pasta, com o governo do estado? Ou parece um caminho um tanto quanto sem volta até aqui? A gente precisa ser justo também em dizer que sim, existe uma movimentação. Inclusive, nós estivemos na Secretaria da Fazenda em uma reunião direta com o secretário da Fazenda. É claro que, quando se trata de política, a gente realmente precisa ver o texto publicado, mas a gente acredita, sim, que os benefícios, principalmente aqueles que estão diretamente ligados à cesta básica, que é a nossa grande preocupação, a gente acredita muito que o governador vai manter esses benefícios. A gente sabe que o estado de São Paulo, o agronegócio representa 13,5% do PIB estadual, é um número muito significativo. 14% dos empregos formais vêm do agronegócio. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa expectativa é muito positiva de que esses benefícios serão mantidos. Existe uma preocupação só com a data, porque está ficando bem próxima, mas a expectativa, sem dúvida nenhuma, é positiva. Os órgãos estão se movimentando, e aí a gente espera que aí na primeira semana de dezembro, no máximo, alguma coisa seja publicada, algum decreto seja publicado dizendo a respeito de tais benefícios serem mantidos. A categoria está pedindo até 2032, que é quando a reforma tributária se consolida. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Que não seja até 2032, mas que seja um pouco mais, pelo menos para a gente entender como vai ficar a reforma tributária para o agronegócio e como esses benefícios vão se comportar. Nós conversamos com Viviane Morales, diretora administrativa da Lastro Agronegócios, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Viviane, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para falar de um tema tão forte aqui no nosso interior paulista.
Eu agradeço a oportunidade e espero boas notícias.